Analise também o versículo de número 45. Marcos 6, 45. Certamente, os companheiros que estiveram aqui nos dias que antecederam a data de hoje já foram ferramentas nas mãos de Deus para edificação. Mas eu gostaria de ler com os irmãos e falar deste texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 6, versículo 45. Como o nosso tempo está corrido, ainda tem algumas programações, eu quero ser rápido e objetivo em apresentar, enquanto os irmãos localizam o texto, o nosso segundo livro. 8h35, estourado 40. 8 e tanto, tá? Deixa 20 minutos para nós dar certo aí. Sim, senhor. O nosso segundo livro, meus irmãos, o meu primeiro livro é Tempestades no Mar da Vida. E das vezes que eu estive aqui, eu acho que 99% dos irmãos adquiriram o nosso livro. Mas há pouco tempo, pela graça de Deus, nós conseguimos lançar o segundo livro, que é Dependentes até o Fim, a jornada de honra daqueles que confiam em Deus. Neste livro, eu faço uma abordagem sobre o Salmo 127, que teologicamente falando é o Salmo da dependência divina. Todos os cenários que o salmista apresenta em sua poesia são cenários da vida de um homem que depende de Deus. É por isso que a poesia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, meus amados irmãos, este livro é uma mensagem para os nossos dias atuais. Nós aprendemos na sociedade que vivemos que a independência precisa ser festejada. Quando o jovem adquire a sua maioridade, ele festeja a sua independência. A mulher festeja a sua independência financeira, a independência dos seus direitos. A sociedade prega sobre a independência, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, na área espiritual, eu descubro que nós nunca, jamais podemos ser independentes de Deus. Sempre que o homem declarou independência a Deus, o homem caiu em ruína, em fracasso, em desordem. Mas sempre que o homem permaneceu dependente até o fim, não é dependente no começo da jornada, não é dependente até a metade da jornada, é dependente até o fim. Deus dá vitória, Deus dá cuidado, Deus dá conquista, providência, exaltação, porque eu e você fomos chamados para sermos dependentes até o fim. Então, meus irmãos, no término deste culto, quem quiser e puder, passe e adquira um exemplar. Da última vez que eu estive aqui, eu fiz um apelo, porque eu ia viajar para... Quem lembra? Eu ia viajar para Brasília, eu falei: irmãos, compre o livro, porque eu creio que a Letícia vai viajar comigo. Quem lembra, diga glória a Deus. E agora eu venho com um apelo parecido, irmãos. Eu recebi um convite para pregar na Europa. Glória a Deus. Tu deu glória a Deus primeiro, Vaz. Tá ligado. Glória a Deus. E aí o pastor falou para mim: meu filho, como é sua primeira vez, a gente só consegue custear a sua despesa. E eu falei: pastor, eu não viajo para lugar nenhum sem minha esposa, ainda mais para a Europa, passar 3 meses, né? Mas eu vou vender livro, glória a Deus. E vai dar tudo certo, né, irmão Dudu? Então você que quiser e crer nessa promessa, que quando eu entrar naquele pássaro de ferro, a irmã Letícia vai estar do meu lado para cantar lá em Portugal, Madrid, onde Deus nos levar. Adquire um exemplar desse, você vai estar nos abençoando poderosamente. Aqueles que localizaram o texto de Marcos 6, 45, diga glória a Deus. Imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele foi a um monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra.
e viu os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito ou fantasma e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E assim eu digo amém. Podem sentar, meus irmãos, à vontade, para continuar glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, falar de tempestade é falar de algo que os irmãos estão acostumados a enfrentar na sua trajetória de vida, na sua trajetória nesta terra e até mesmo na sua trajetória espiritual. Falar de tempestade, meus irmãos, é falar de algo que cada um de nós consegue se familiarizar, pois quem nunca enfrentou uma tempestade pode se preparar, porque em algum momento de sua vida você há de enfrentar algum tipo de vendaval que tenta afundar o seu barco. E se você enfrentou e está aqui vivo, você com certeza tem um testemunho de vitória para declarar e dizer que Deus te ajudou e você chegou do outro lado. Muita gente associa as tempestades à força do inimigo, à ação do inimigo, à força opressora do inimigo de nossas almas. Mas eu descobri na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que nem toda tempestade vem do inimigo. Na verdade, todas as tempestades da Bíblia vêm do próprio Deus. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Sagrada as tempestades sendo manifestadas pela ação do inimigo. Muito pelo contrário. Nós temos a tempestade que sobreveio sobre a vida de Jonas. E a Bíblia diz que quando Jonas fugiu da presença do seu Senhor, da presença de Deus, não foi o inimigo, mas sim Deus, que soprou um vento forte, uma tempestade brava, para fazer com que a rota de Jonas fosse reajustada. Deus falou: Jonas, eu te quero em Nínive. E Jonas então foge e diz: eu vou para Tarsis. Deus diz: Jonas, eu quero você em Nínive. E Jonas pensou: acho que Tarsis é melhor, porque Tarsis era uma cidade portuária. Tarsis tinha uma beira-mar. Tarsis, na geografia, desfrutava de sombra e água fresca. E eu imagino que o profeta pensou: eu vou me esconder debaixo de uma sombra de coqueiro, tomar uma água de coco e fugir da missão que Deus me deu. Mas foi em uma tempestade que Jonas descobriu que é melhor estar no calor de Nínive, no centro da vontade de Deus, do que estar na sombra de Tarsis, longe da presença do seu Senhor, longe da presença do seu Deus, longe do chamado de Deus sobre a sua vida. Então existem tempestades que Deus permite para reajustar a nossa rota. A tempestade também que me chama a atenção da Bíblia é a tempestade que o Senhor dormia na popa do barco. E alguém pergunta: pregador, por que o Senhor foi tão mal comigo? Por que o Senhor foi tão mal com a minha história? Porque se essa tempestade aconteceu e ele estava dormindo, ele poderia ter evitado. Mas se você analisar o contexto desse episódio,
Nesse dia, Jesus passou o dia ensinando sobre fé. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nesse dia, o Senhor pegou os seus discípulos e falou: a aula hoje é sobre fé. Falou sobre a fé que transporta os montes. Falou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor passou o dia ensinando sobre fé. E como bom professor que o nosso Senhor é, de dia foi a aula e de noite foi a prova. Jesus entrou no barco, permitiu uma tempestade e como bom professor o Senhor dormiu, como quem diz: a avaliação é só entre o aluno e a prova, eu não vou intervir. E quando eles estavam no ápice do desespero, eles acordam o Senhor dizendo: o Senhor não se incomoda, o barco já está quase afundando. E o que o Senhor diz? Homens de pouca fé. Porque às vezes o Senhor permite tempestades, não para a nossa morte, não para a nossa vergonha, mas sim para que tenhamos a oportunidade de colocar em prática o que um dia aprendemos da presença do nosso Senhor. Ei, meu irmão, você não está aqui dia de terça, quinta e domingo, segunda, quarta e sexta em vão. Você está aqui para ser forjado. Você está aqui para ser preparado. Você está aqui para se preparar. E quando a tempestade te alcançar, você não vai se desesperar. Você vai dizer: é uma oportunidade de aplicar a minha fé. Estou sentindo Deus. É em uma semana pentecostal como essa que o Senhor ajusta a nossa ótica. As tempestades não podem mais promover em nós desespero. As tempestades devem ser encaradas por nós como uma oportunidade de aplicarmos tudo aquilo que aprendemos na presença do nosso Senhor. Se o gigante te afrontar, você vai lembrar: o meu Deus está acostumado a derrubar gigantes. Estou sentindo graça aqui. Se as muralhas parecerem intransponíveis, você vai lembrar: o meu Deus costuma derrubar muralhas na obediência daqueles que caminham e no barulho daqueles que soam as buzinas. Se alguém aquecer a fornalha 7 vezes e te jogar dentro, você vai lembrar: o meu Deus costuma caminhar com crente fiel dentro da fornalha aquecida 7 vezes. Se alguém preparar uma cova para te anular, te neutralizar, encher de leões famintos e esperar a tua morte, você vai lembrar: o meu Deus costuma fazer o leão jejuar para fazer crente fiel ser exaltado na terra dos viventes. Você vai aplicar a sua fé no ápice dessa tempestade e você vai ver as promessas se cumprirem em tua trajetória. Pregador, eu estou acostumado a cantar que o barco não vai afundar. Quem aqui já cantou hinos dizendo: o meu barco não vai afundar? A gente canta, né? A gente crê. E se eu te falar que existe uma tempestade da Bíblia que o barco ele não só afundou, mas a Bíblia diz que ele se despedaçou. E ao contrário de Jonas, essa tempestade não veio porque alguém estava em desobediência. Essa tempestade veio exatamente por causa de um homem ter obedecido o seu chamado. Livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Paulo estava a caminho de Roma. Por que ele estava indo para Roma? Foi porque ele quis? Não, foi porque Deus mandou. Paulo estava em obediência. Paulo estava vivendo o seu chamado. Paulo estava pregando o evangelho para os gentios. E ele entrou no barco para ir para Roma. E adivinha, meus irmãos, uma tempestade, a maior da Bíblia, durou 14 dias consecutivos. A Bíblia vai dizer que eles
eles passaram 14 dias sem ver a luz do sol ou o brilho das estrelas. O barco se quebrou, naufragou em uma ilha chamada Malta. Mas no meio da tempestade, Deus visita Paulo dizendo: Paulo, a tempestade é grande, mas eu vou te fazer uma promessa. Você vai chegar vivo lá. E tem mais: ninguém do barco vai morrer. O barco se quebrou, mas a promessa se cumpriu. Já era para você ter dado glória. Eu vou falar pela segunda vez. O barco não serviu mais para nada, mas o que Deus falou se cumpriu na terra. Porque às vezes coisas vêm e vão, e coisas podem ser substituídas, mas as promessas de Deus, elas não passam, elas não mudam, elas não podem ser substituídas por coisas humanas, por coisas terrenas. O que Deus falou está falado. Ainda que os barcos se quebrem, ainda que o tempo passe, ainda que as coisas mudem, o que Deus disse está dito, o que Deus fez está feito, o que Ele determinou está determinado, o que Ele falou está falado. Pregador, se Paulo estava crente, por que a tempestade? Porque às vezes Deus permite, mesmo você estando em obediência, enfrentar algumas tempestades, para que através de você grandes coisas sejam realizadas. Foi por causa desse náufrago, quem está comigo diga amém. Foi por causa deste náufrago, foi por causa desta agonia, foi por causa desta tempestade que Paulo pregou para os bárbaros da ilha de Malta. E a Bíblia diz que aqueles bárbaros conheceram a Jesus e confessaram o Senhor. Pregador, não valeu minha glória, vou tentar de novo. Foi por causa deste náufrago que Paulo viveu a experiência sobrenatural de ser picado por uma serpente, por uma víbora. E quando todo mundo começou a contar os minutos para ver ele cair duro, morto do chão, Paulo declarou e pode declarar: nenhum veneno pode matar aquele que está no centro da vontade de Deus. Eu vou ter que pedir, erga suas mãos o mais alto que você puder. Nenhuma tempestade vai anular as tuas promessas, nenhum veneno mortal vai anular as tuas promessas. Ainda que barcos se quebrem, ainda que velas se rasguem, ainda que estruturas se desmoronem, o que Deus falou está falado, o que Ele fez está feito, e tudo o que Ele prometeu em tua vida irá se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas permita-me falar um pouco do texto que nós lemos, meus irmãos. Capítulo de número 6, versículo de número 45, a Bíblia vai nos falar de uma tempestade que foi encarada por homens que estavam bem, mas que durante a tempestade eles se desestabilizaram. Eles se desestruturaram de uma forma tão terrível que chegaram ao ponto de nem conseguir reconhecer a presença do Senhor. A Bíblia diz que eles confundiram o Senhor com um fantasma e deram grandes gritos, assustados. Você percebe o desequilíbrio? Você percebe que aqueles homens não estavam bem? Você percebe que aqueles homens perderam o ânimo, perderam a fé, perderam a força em meio a uma tempestade. Mas deixa eu contextualizar este dia, meus irmãos. Durante este dia, se você ler o capítulo de número 6, você vai ver que antes desta tempestade, Jesus estava pregando para uma multidão. E nesta pregação durante o dia,
Jesus estava multiplicando pães e peixes para uma multidão. Agora redobra sua atenção comigo. Imagine você naquele dia. Imagine você como um discípulo. Imagine você aos pés de Jesus, pastor Fontinelli, enquanto ele ora pelo pão, enquanto ele ora pelo peixe. Se eu estivesse lá, eu ia me perguntar: como é que o Senhor vai alimentar uma multidão com poucos pães e poucos peixes? Estou sentindo graça aqui. Mas o resto da história você já sabe. O Senhor ora e a multiplicação acontece. Aleluia. Se eu estivesse lá, eu ia me perguntar: que mistério é esse? Que esse povo come tanto e esse pão não se acaba. Que mistério é esse? Que esse povo come tanto e esse peixe não se acaba. Tem gente que já está no segundo pão, no terceiro pão, no segundo peixe, e a oração era só por poucos pães e poucos peixes. Se você tivesse naquele dia, eu vou te dizer uma coisa: a tua fé sairia dali edificada. Se você estivesse lá naquele dia, se Jesus olhasse para você e dissesse: entra no barco e passa para o outro lado, você ia dizer: isso aí não é nada para quem viu 5 pães e 2 peixes serem multiplicados. Porque agora nossa fé está edificada, irmãos. Não existe nada difícil, não existe nada ruim. Ou coisa boa é estar perto de crente com a fé em dias. Ou coisa boa é estar perto de crente com a fé edificada. Alguém diz: vamos evangelizar no sol. Ele diz: vamos, estou pronto. Mas o sol está quente, e por que não tem um chapéu? Você já percebeu? Crente que está com a fé edificada, você mostra 5 problemas para ele e ele te mostra 10 soluções. Crente com a fé edificada é crente motivado, é crente entusiasmado, é crente alegre, é crente obediente. Por quê? Porque está com a fé edificada. Aí Jesus olha para os seus discípulos que estão com a fé edificada e diz: entrem no barco. Aleluia. E eu quero que vocês passem para o outro lado. Ah, Jesus, isso é fácil demais. Se fosse para mim entrar no barco, Fernando Henrique, talvez fosse difícil, porque eu nunca pesquei, não sei mexer com barco. Mas os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, André, todos eles eram pescadores e viviam através da pesca. Mar da Galileia era um mar que rotineiramente eles estavam lá para trabalhar e pescar. Tem alguém entendendo? Para aqueles homens entrar no barco e passar para o outro lado, para a margem de Genezaré, era uma missão tranquila e fácil. E com a fé edificada, então, eles iam até cantando e pulando. Imagina eles dizendo: rapaz, que milagre foi esse? Tu viu? Era só 5 pães e os 2 peixes, tu viu? Mas eles não imaginavam que na madrugada daquele mesmo dia, eles iriam enfrentar uma tempestade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que iria afetar muitas coisas naqueles discípulos, começando pela sua memória. Repete comigo: memória. De dia eles estavam vivendo milagres, mas de noite eles estavam passando uma tempestade tão grande que eles nem mais conseguiram lembrar do milagre que eles viveram de dia. Essa tempestade que você está enfrentando não pode apagar a tua memória do que você já viveu com Deus. Eu estou pregando aqui para crentes que têm testemunho para contar. Eu não estou pregando aqui para uma igreja que começou agora, não. Eu estou pregando aqui para um ciclo de oração que já viu inúmeros milagres acontecer. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Eu estou pregando aqui para crentes que já venceram enfermidades terríveis.
Eu estou pregando aqui para crentes que oraram e Deus abriu a porta de escape. Eu estou pregando aqui para crentes que ouviram palavras negativas dizendo: você vai morrer, você não é nada, você não pode nada. E ele dobrou o joelho no quarto e disse: Deus, ouve a minha oração, abre uma porta de escape. E Deus operou no sobrenatural, abre uma porta até onde não tinha parede. Eu estou pregando aqui para crente que tem histórico. Eu estou pregando aqui para crente que já viveu milagre. Não é uma tempestade que vai fazer você esquecer o que você já viveu com Deus, porque nessa noite a tua memória está sendo assegurada. Nenhuma tempestade vai te trazer amnésia espiritual. Nenhuma tempestade vai te fazer esquecer as maravilhas que você já viveu com Deus. Com muita autoridade, segure na mão de alguém do seu lado aí, com muita autoridade. Aleluia. Diga para ele como é que está a tua memória espiritual. Diga para ele: será que você consegue lembrar os feitos de Deus? Porque se você lembrar o que você já viveu com o Senhor de dia, essa noite não vai abalar a tua fé. Se você lembrar as enfermidades vencidas, se você lembrar as vitórias, se você lembrar as guerras, se você lembrar as conquistas, essa tempestade não vai abalar a tua fé. Guarde a tua memória. Oh, glória. Juízes capítulo de número 6. A Bíblia diz que o povo estava nas mãos dos midianitas. Quando o povo clamou o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus levantou um profeta. E antes do profeta profetizar, sabe o que foi que o profeta fez? O profeta fez o povo lembrar o que Deus já tinha feito no passado. O profeta olhou para o povo e disse: não foi o Senhor que vos fez subir do Egito? Eu estou sentindo uma graça. Um dia vocês estavam comendo cebola, escravizados no Egito. Aí Deus foi lá, levantou Moisés, estabeleceu as pragas, abriu o mar vermelho. Deus está lembrando o seu povo: não fui eu que vos arranquei do Egito. Aí o profeta vai mais dizendo: não fui eu que vos dei a terra que vocês habitarem. Vocês porventura se esqueceram que antes de entrar na terra tinha um Jordão, vocês estavam em Sitim, debaixo da sombra das palmeiras, e eu falei a Josué dizendo: Josué, levanta e conquista a terra que eu prometi a Abraão. Vocês estão esquecidos que eu parei a correnteza do rio Jordão, e não foi de barco, não foi de bote, não foi nadando, não foi de veleiro, não foi de navio, foi com os pés enxutos que vocês atravessaram o Jordão e colocaram os pés na terra prometida. Vocês não estão lembrados, não? Como foi que os muros de Jericó caíram quando vocês deram a sétima volta do sétimo dia e soaram as buzinas? Deus está bradando aqui nesta noite de sábado: não permita que a tua memória seja abalada por causa desta tempestade. Não se esqueça o que Deus já fez por você no passado. Não se esqueça os feitos de Deus. Não se esqueça de como aquela porta abriu. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, pastor Fontinelli. Não é uma luta que vai te fazer esquecer. Não é essa prova que vai te fazer esquecer. Não é essa tempestade que vai te fazer esquecer. Não esqueça de como a mão do Senhor se manifestou sobre a tua trajetória. Mas aqueles homens foram completamente abalados por aquela tempestade. E a Bíblia diz, meus irmãos, que
Jesus ficou orando em um lugar à parte, enquanto os seus discípulos remavam e eram assolados pelas ondas no meio da tempestade, no meio do mar da Galileia. E eu chamo a tua atenção para este detalhe geográfico. Eles conseguiram chegar por sua própria experiência e força até o meio do mar da Galileia. Mas João, falando da mesma tempestade, vai dizer que as ondas açoitavam o barco. Preste atenção. E eles estavam fadigados a remar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eles remavam e não saíam do lugar. Eles conseguiram chegar pela sua própria força até metade do caminho. Oh, glória a Deus. Mas quando chega na metade, eles remam, e o barco não sai do lugar. O barco só chega do outro lado quando a Bíblia diz que Jesus entrou no barco para estar com eles. Às vezes Deus permite tempestades para que você entenda que pela tua própria força você só chega até a metade. Para conseguir chegar até do outro lado, só chega com a intervenção dele, com a presença dele, com a mão dele. Vou falar o que Deus colocou no meu coração. Você pode ser bonito, articulado, ter contatos, ter dinheiro, mas só chega do outro lado se tiver a intervenção dele. Pela tua força você até vai, mas não passa da metade. Porque o dono da obra é Cristo, e a obra que Cristo desenvolve é uma obra espiritual. Para chegar no céu, meu irmão, não dá para chegar na força do próprio braço. É pela graça que uma vez nos foi dada. É dom divino e vem de Deus. Erga as suas mãos nesta hora. Talvez você esteja cansado, talvez essa tempestade esteja neutralizando as tuas forças, sugando as tuas forças, mas nesta noite a palavra de consolo para a tua vida é: tenha calma, Jesus está chegando nesse barco, e depois que ele chega, o barco chega do outro lado. Aleluia. Outro detalhe que me chama a atenção, meus irmãos, é o horário que Jesus resolveu intervir. Porque o texto que nós lemos vai dizer que Jesus, ele foi até os seus discípulos, no versículo 48, por volta da 4ª vigília da noite. Aí quando a gente lê esse versículo, automaticamente a gente se pergunta: por que não na 3ª, que é mais cedo? Por que não na 2ª, que é mais cedo ainda? E para evitar qualquer sofrimento, por que não na 1ª, logo, para ninguém se desesperar? Vou ler de novo. Por volta da 4ª vigília da noite, Jesus olhou e disse: agora está na hora de eu operar. Jesus orava do monte da 1ª vigília e os discípulos desesperados, e Jesus dizendo: não, eu vou deixar um pouquinho mais. Meu Deus do céu. Entra pela 2ª vigília da noite, os discípulos: agora a gente afunda. E Jesus: afunda não, eu estou aqui de olho, vou esperar um pouco mais. 3ª vigília da noite, eles nem lembravam mais de milagre, nem lembravam mais de pão, nem lembravam mais de peixe, nem lembravam mais de como era o Senhor, não lembravam mais de nada, estavam entregues ao desespero. E Jesus: não, eles aguentam um pouco mais, porque foi eu que chamei, fui eu que chamei, fui eu que escolhi, fui eu que os chamei. Essa obra não é deles, é minha, então eles aguentam.
Mas quando chegou na quarta vigília da noite, oh glória, Jesus olhou e disse: agora eu vou até lá. E não vou de barco, não vou nadando, eu vou caminhando sobre as águas até aquela embarcação. Olha aqui para você entender. O sistema romano dividia a noite em 4 vigílias. A primeira vigília começava às 6 horas da noite, ou 18 horas, como queira, e ia até às 9 horas da noite, ou 21 horas. Essa era a primeira vigília da noite para o sistema romano. A segunda vigília da noite, de 9 horas até meia-noite. Terceira vigília da noite, de meia-noite até às 3 da manhã. E quarta vigília da noite, de 3 da manhã até às 6, onde já é dia perfeito. De 6 até às 9, os discípulos remavam e Jesus orando no monte, como quem diz: ainda não chegou a minha hora. De 9 até meia-noite, os discípulos apanhando na tempestade, Jesus orando no monte, como quem diz: ainda não chegou a minha hora. Calma que Deus vai falar contigo. De meia-noite até 3 horas da manhã, todo mundo desesperado, aleluia. E Jesus orando no monte, como quem diz: ainda não chegou a minha hora. Mas quando chega o processo do amanhecer, vou falar pela segunda vez. Quando chega o processo do amanhecer, eu lembro do que o salmista escreveu na sua poesia, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria da providência, a alegria do escape, a alegria da vitória, a alegria do socorro, a alegria ela vem ao amanhecer. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Por mais terrível que a noite seja, por mais forte que a tempestade seja, nada pode interromper o processo do sol raiar. Não, já era para você tentar glória. Vou dizer novamente: o diabo pode preparar o seu exército, as ondas podem tentar submergir o nosso barco, mas nada pode impedir o sol de brilhar. E eu não estou falando do nosso sol, da nossa natureza, do nosso sistema, não. Eu estou falando de um sol maior. E que sol é esse, pregador? É o sol da justiça. É Jesus, o leão da tribo de Judá. Nada pode impedir do seu raio celestial nos alcançar. Ele chega na hora certa, meus irmãos. Já caminho para concluir essa mensagem, que ainda tem outras programações. Quem ora, meus irmãos, quem ora se coloca em uma posição de privilégio. Eu não vou ser tolo de dizer que a oração te livra da tempestade. Não, eu não vou dizer isso não. Porque Paulo orava e enfrentou tempestade. Mas eu vou dizer que a oração, ela te prepara, ela te forja, ela te dá estrutura para enfrentar tempestades. Os discípulos enfrentaram uma tempestade sem escolha. Eles entraram no mar quando o mar estava calmo. E no meio do caminho a tempestade os encontrou. Quem está comigo, diga glória. Mas Jesus estava orando. E quem ora, meus irmãos, ele não é atacado pela tempestade, mas quem ora, ele ataca a tempestade. Vou falar mais uma vez. Os discípulos, quando entraram no barco, o mar estava calminho. Mas quando eles avançaram, a tempestade veio. Mas Jesus, orando, olhou para a tempestade e disse: eu vou ao teu encontro. E nada vai impedir que o meu barco chegue do outro lado. Quem não ora sempre é pego e desprevenido, porque a tempestade é quem ataca.
Mas quem vive uma vida de oração, aleluia, ele olha para a tempestade de longe e diz: eu vou ao teu encontro, porque nenhuma onda é maior do que o meu chamado. Nenhuma onda é maior do que a presença do meu Deus. Vou repetir até a igreja me acompanhar, glória. Nenhum mar é mais terrível do que a força do Deus que me chamou. Quem tem uma vida de oração, ele não tem medo dos relâmpagos, nem de vento forte, nem de tempestade, nem de ondas altas. É por isso que o diabo faz de tudo para te distanciar da vida de oração. Mas aí uma semana pentecostal como essa, que Deus faz os teus joelhos voltarem a se dobrar, que o Senhor faz os teus olhos voltarem a chorar, porque é crente que ora, é crente que enfrenta, é crente que avança, é crente que vai. Jesus foi caminhando sobre as águas, meus irmãos. Glória a Deus. Caminhar em uma cerâmica bonitinha dessa daqui, ó, é bom demais. Tem até um tapete aqui, ó, de cerâmica preta, simbolizando um tapete, um corredor aqui, ó. Correr aqui, andar aqui é bom demais, irmãos, porque aqui está tudo no nível, no esquadro. Agora imagina você caminhar em um mar agitado por uma tempestade. Já caminho para concluir. Estava vindo para o culto agora, e o carro estava estacionado em um local que estava mexido com barro, com terra. O carro estava todo torto. Eu olhei para minha esposa, linda, maravilhosa, e disse: meu amor, fica aí, porque com esse salto aí você não dá 3 passos. Não vai conseguir andar aqui nessa areia. Porque caminhar em um terreno difícil exige equilíbrio, exige perícia. Você não consegue caminhar em um local que você não tenha segurança. O pregador está dizendo isso, calma que você vai entender. Aproximadamente, Jesus caminhou mais de 3 quilômetros até o barco dos seus discípulos. Oh, glória. Jesus olhou para o barco e disse: eu vou até lá. Vou nadando? Não. Vou nadando? Não. Vou pegar um barco? Não. Vou pegar barco coisa nenhuma. Eu vou caminhando sobre as águas. E as ondas não tem problema. Eu caminho sobre as águas. E o mar bravo na sua fúria, não tem problema com a fúria do mar. Eu caminho sobre as águas. Vou aplicar essa palavra. Caminhar sobre as águas para mim e para você é uma tarefa impossível. Mas caminhar sobre as águas para o nosso Deus, isso não é nada. João falando sobre esse mesmo episódio, vou dizer pela segunda vez, João vai dizer que o barco era açoitado pelas ondas. Então o mar estava tão bravo que ele estava assim, ó, batendo, açoitando, batendo, açoitando. Eu vou conjecturar aqui para você entender. O mar olhava para o barquinho dos discípulos e dizia: eu vou te afundar, nem que seja na pancada, nem que seja na peia, nem que seja no chicote, nem que seja na insistência, eu vou te afundar. Aí Jesus olhou para o mar e disse: está na hora desse mar entender que esse barco tem dono. Eu vou caminhar sobre as águas. Eu sinto autoridade aqui. Você está cansado de ser açoitada por ondas terríveis.
Eu sei, minha irmã, o Senhor me mostra aqui no seu coração. Você está cansada, entristecida, porque quando você se recupera de uma onda, logo vem a segunda, logo vem a terceira, logo vem a quarta. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Ondas estão açoitando constantemente a tua família, a tua parentela, os teus negócios, o teu ministério. É um negócio tão terrível, é um negócio tão sério, que nem descanso você tem. Quando você se recupera da primeira pancada, já vem a segunda, já vem a terceira, já vem a quarta. Por esses dias você falou dentro da sua própria casa, com a tua família, dizendo: ninguém tem um minuto de descanso, ninguém tem um minuto de paz. É onda atrás de onda, é açoite atrás de açoite, é pancada atrás de pancada. Deus me trouxe aqui nesta semana pentecostal para te dizer: o Senhor vai trazer um basta desse mar, o Senhor vai trazer um basta dessas ondas. Está na hora deste mar entender que quem manda no teu barco, quem manda na tua casa, quem manda na tua família, quem manda no teu ministério é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Fica de pé comigo adorando o nome dele, fica. Ora basturi me rouba da canto pra lá. Aleluia, aleluia. Eu sinto graça aqui, eu sinto graça aqui. Aleluia, 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 aleluia.